Olá para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis. Hoje nós vamos conversar com o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Checchini. Seja bem-vindo aqui ao Metrópolis, Checchini. Agradeço pela sua participação e começo lhe perguntando sobre o pedido que a defesa fez para que o ministro Luiz Fux participasse do julgamento de Felipe Martins, pedido esse que foi negado pelo STF. Por que houve esse pedido? Capelli, primeiro eu preciso agradecer você, agradecer o Metrópolis por ter nos aberto esse espaço, porque esse processo, sabemos, não ser um processo comum. E vocês nos deram voz a trazer e expor a verdade. Esse processo, ele é um único processo. Ele se inicia com uma única investigação e se transforma em um único processo. Porém, a acusação, Capelli, por motivos de conveniência e oportunidade, decide por cindir em 4 núcleos. Então não são 4 processos, são 4 núcleos. O que acontece? O primeiro núcleo, ele foi julgado por alguns ministros. Agora o segundo núcleo está sendo julgado por um quórum diferente. Isso viola o que preceitua a Constituição. Viola aquilo que nós chamamos de princípio do juiz natural e colegialidade. O que significa colegialidade? Significa que estamos em um órgão colegiado e todos esses juízes agora já estão vinculados ao caso. Então, ter o Fux no primeiro núcleo e não ter o Fux no segundo núcleo significa que você está violando o princípio do juiz natural, que é ser julgado do início ao fim pelo mesmo juiz. Então, esse nosso pedido foi em respeito à isonomia, a direitos iguais de todos os acusados. O Felipe Martins, que é um acusado do mesmo processo dos acusados do núcleo 1, ele tem o direito de ser julgado pelo mesmo quórum. A decisão do ministro relator já saiu, negando esse nosso pedido. Obviamente, estamos pretendendo recorrer, mas o julgamento já é amanhã, não teremos tempo hábil para que esse recurso seja apreciado. Fazendo um contexto para quem nos acompanha, Luiz Fux deixou a primeira turma do STF após o julgamento de Bolsonaro e, por conta disso, agora, na segunda turma, ele não participa mais dos demais julgamentos da primeira turma. E Jeffrey Checchini, defensor de Felipe Martins, pleiteava a participação de Fux, ressaltando também que Fux votou para absolver Bolsonaro no julgamento no qual o ex-presidente acabou condenado a 27 anos de prisão. Tem até um detalhe, Capelli, desculpa te cortar, mas é muito importante. O Felipe Martins, ele deveria, pelos termos da acusação, estar no núcleo 1. Os fatos que se atribuem a Felipe Martins são fatos apreciados no núcleo 1. Não sabemos por qual motivo colocaram o Felipe Martins no núcleo 2. Tanto é que no voto do Fux do núcleo 1, ele cita Felipe Martins várias vezes. Um dos nossos argumentos é que o Fux já teria iniciado o julgamento do Felipe Martins. Então, como o Fux, no seu voto, faz referência ao Felipe Martins, o julgamento do Felipe Martins já teria se iniciado. Então, não pode, no meio do julgamento, o juiz deixar o caso. Ou seja, o senhor aponta aí para que seria um vício formal no processo. Um vício de forma. E o devido processo legal é exatamente isso. Você, em um processo penal, a forma ela é garantia do cidadão. Então, existe uma forma que a lei coloca para que o processo seja legítimo. Quando você desrespeita a forma exigida pela lei, você não tem um julgamento legítimo. Então, esse empecilho a ter esse quórum isonômico trará prejuízos à lisura do julgamento. E a principal acusação contra Felipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, é que Felipe Martins teria preparado a chamada minuta do golpe, aquele documento que impediria a posse do presidente Lula. Em relação a essa questão específica, qual será a principal linha de defesa que o senhor vai sustentar amanhã durante a sua argumentação oral no STF, em relação à minuta do golpe? A gente já vem trabalhando isso desde toda a instrução. Acredito, inclusive, que já é pacífico, unânime, de que a minuta não existe. Então, essa minuta que se atribui a Felipe Martins, nos moldes como citado pelo Mauro Cid, ela não existe no processo. Um considerandos, essa minuta não existe. A nossa principal tese de defesa é a verdade. Nós estamos vinculados a documentos. Veja, é um processo que nunca se viu no Brasil, onde o Estado
acusa sem provas e a defesa utiliza provas oficiais, Capé, a provar a nossa inocência. É disso que se trata. O que nós estamos apresentando na corte são documentos oficiais do Estado, documentos publicados em diário oficial de que Felipe Martins não participou das reuniões, de que Felipe Martins não apresentou aqueles documentos. Então é muito grave essa acusação, porque a acusação se limita exclusivamente em falas do Mauro Cid. O que nós traremos de novo, já adianto a vocês, é que esse processo de 78 terabytes, com muita dificuldade, nós conseguimos abrir os 78 terabytes. Veja, nós precisamos alugar um computador Google, um dos computadores mais caros do mundo, cujo aluguel é por hora, é caríssimo, para conseguir acessar esses 78 terabytes. Descobrimos que está com limitação de download de 50 megabytes por hora para que façamos os downloads. Então, apesar de todos esses empecilhos que nós enfrentamos para defender o inocente, nós encontramos a verdade e amanhã será posta. Nós temos documentos exclusivos, inéditos a apresentar na corte amanhã, que eu acredito, inclusive, que a Suprema Corte ainda não teve acesso. Tamanho desse processo. Nós conseguimos acessar o celular do Mauro Cid, e eu afirmo para vocês, Mauro Cid, diferente do que todo mundo imaginava, ele queria golpe, ele criou uma minuta golpista e ele tentou convencer seus comandantes a dar um golpe de Estado. E tudo isso estava no celular dele e foi omitido até hoje. E nós vamos expor na corte que o Mauro Cid criou uma minuta golpista. Mauro Cid foi quem escreveu essa minuta golpista, foi quem apresentou essa minuta aos comandantes que não aderiram à sua vontade. Essa minuta é alvo do escrutínio do STF? É essa minuta, a mesma minuta ou uma minuta diferente? É uma minuta diferente, que foi omitida até agora, mas nós encontramos o celular do Mauro Cid. É um decreto onde o Mauro Cid queria instalar no Brasil um tribunal constitucional militar e ninguém aderiu à vontade dele. O Mauro Cid criou uma falsa narrativa a se blindar, por isso ele cria Felipe Martins. O Mauro Cid criou Felipe Martins porque ele sabia que essa minuta dele poderia ser descoberta e ele precisava achar um culpado para se defender. Onde ele cria Felipe Martins e agora tem prova disso. Mauro Cid foi quem escreveu a tal da minuta golpista. Mauro Cid foi quem escreveu a carta aos comandantes, que até então estavam atribuindo essa carta a oficiais generais. Mauro Cid é o criador de uma tentativa de golpe de Estado que ninguém aderiu. Ele, então, cria Felipe Martins a se proteger, mas a gente descobriu toda a verdade analisando esses 78 terabytes e nós vamos expor na corte. O Mauro Cid é uma farsa, é um farsante, ele inventou Felipe Martins para se proteger. E, infelizmente, a Polícia Federal, por conveniência, acatou, encampou a tese mais fácil, mais rápida do Mauro Cid, fechou os olhos aos documentos e agora Felipe Martins, gritantemente inocente, está sendo julgado por fatos que não praticou. Bom, informação nova de que tem documentos, segundo a defesa de Felipe Martins, que mostrariam uma participação de Mauro Cid na elaboração de uma minuta de golpe que não foi levada adiante. Minuta essa que não é a escrutinada pela Polícia Federal, pela STF, uma outra minuta. Que ele escondeu. Que ele teria escondido e teria incriminado Felipe Martins, aí sim nessa minuta analisada pelo STF, para tentar tirar o foco dele, Mauro Cid. É isso. Exatamente isso. Essa segunda minuta, a minuta que está em análise pela Polícia Federal, pela STF, tem alguma evidência de que Mauro Cid teria elaborado esse documento atribuído a Felipe Martins? Ou seja, porque só provar que Mauro Cid elaborou uma outra minuta de golpe não necessariamente inocenta Felipe Martins de ter feito uma segunda versão, digamos assim. Por isso que eu faço essa pergunta. Perfeito, entendi a tua pergunta. Quem que fez essa outra versão? Tá. Essa minuta, olha só, Felipe Martins, ele foi denunciado por uma minuta que não fez, ele foi preso por uma viagem que não fez e será julgado por reuniões que não participou.
E toda essa criação são todas elas criações do Mauro Cid, começando pela viagem. O Mauro Cid inventou que Felipe Martins viajou, o Mauro Cid inventou que Felipe Martins escreveu uma minuta, e Mauro Cid inventou que Felipe Martins participou de reuniões. Ele, Mauro Cid, criou toda a narrativa acusatória para jogar a culpa no Felipe Martins. A minuta que até então tentam atribuir a Felipe Martins é uma minuta encontrada no celular do Mauro Cid. A PF fala que essa minuta é do Felipe Martins, a PGR fala que essa minuta é do Felipe Martins, e o próprio ministro relator, quando do recebimento da denúncia, diz que essa minuta é do Felipe Martins. Porém, uma informação nova. Nós localizamos também a origem dessa minuta. Essa minuta foi fotografada pelo Mauro Cid, de um celular dele. Então, o Mauro Cid tinha 2 celulares. Ele fotografou essa minuta de um celular e encaminhou para ele mesmo a outro celular. Eu tenho essa prova e eu vou apresentar. E quando ele fez isso? Ele fez exatamente em uma reunião que ele teve no dia 28 de novembro dos Kid Preto. Então, até a minuta que atribui ao Felipe Martins, ela também é criação do Mauro Cid. Ou seja, no dia 28 de novembro, essa minuta, que seria numa reunião com Kids Pretos, né? Aquele grupo de elite do Exército. Pois bem, tem como provar que Felipe Martins não estava com Mauro Cid nesse dia? É possível fazer? Nem a Polícia Federal diz que Felipe estava com ele, Capé. A Polícia Federal coloca Felipe Martins exatamente em 3 datas. Dia 18 de novembro, dia 6 e 7 de dezembro. Nem a Polícia Federal diz que Felipe Martins estava com o Mauro Cid. O Mauro Cid criou falsas narrativas frágeis e que a Polícia Federal encampou com facilidade, sem sabermos o motivo. Teria algum álibi referente ao 28 de novembro? Olha, Felipe Martins não participou dessa reunião com os Kids Pretos porque, na verdade, ele estava jogando bola, estava fazendo outra coisa. Tem algum álibi que possa ser usado? O Mauro Cid nunca colocou o Felipe nessa reunião. O Mauro Cid escondia essa reunião do dia 28. Essa reunião do dia 28, ela é uma prova de que Mauro Cid é o criador de tudo, porque o Mauro Cid diz à Polícia Federal que nesse dia ele estava no Rio de Janeiro. O próprio Mauro Cid tenta sair dessa reunião. Então o Mauro Cid diz à Polícia Federal que nessa data de 28 ele estava no Rio de Janeiro. Mas o documento fotografado teria sido nessa reunião em Brasília. Exatamente. E que nós descobrimos isso. A posteriori, o ministro Alexandre de Moraes ele começa a desconfiar do Mauro Cid. E ele chega para o Mauro Cid e ele diz assim: você está protegendo pessoas. E é quando o Mauro Cid abre a reunião dos Kid Pretos. Então, desde o início, o Mauro Cid cria o Felipe Martins para se proteger e proteger pessoas. Ou seja, criando o Felipe Martins, ele se autoprotege e protege seus amigos militares também. Foi essa a estratégia do Mauro Cid. Ele joga tudo no Felipe Martins, que era o único civil. Veja, em toda essa estrutura da trama golpista, o Felipe Martins é o único civil. A farsa da trama golpista, porque não houve tentativa de golpe de Estado e o Felipe Martins não tem qualquer envolvimento. Por isso que eu chamo de a farsa da trama golpista. Veja que de todos esses atores, o Felipe Martins é o único civil que nunca teve vínculo militar ou com a segurança pública. Ele é literalmente uma criação do Mauro Cid. O senhor acha, então, que o STF acabou comprando a versão de Mauro Cid? Qual motivo? O STF ainda não, porque o STF ainda não julgou o Felipe Martins. Eu acho que agora cabe a nós mostrar e provar isso, que é a nossa ideia de fazer isso amanhã. Temos 1 hora para isso, e por isso que agora eu acredito na absolvição de Felipe Martins. Porque são provas dos autos, não são provas da defesa. São provas que estão ali. O celular do Mauro Cid prova que Mauro Cid escreveu a minuta do golpe, enviou para ele mesmo. O Mauro Cid escreveu a carta aos comandantes. O Mauro Cid tem um dossiê no celular do Mauro Cid dele escrevendo sobre um 142. O Mauro Cid escreveu um documento que ele queria convencer os militares a criar um tribunal constitucional militar. O Mauro Cid queria um golpe de Estado. Ele criou uma tentativa de golpe de Estado que não foi encampada pelos militares que hoje cumprem pena por não terem encampado a loucura do Mauro Cid. E a atribuição de que esses documentos foram formulados pelo Mauro Cid é feita por meio dos metadados? Metadados, não.
a perícia fala que aqueles documentos são do senhor Mauro Cid. Só que esses documentos estavam tão escondidos que ninguém até hoje encontrou. Nós precisamos de um computador Google que custa R$8.000 a hora, o aluguel, para conseguir acessar esses documentos. Um dos motivos pelos quais os Estados Unidos aplicaram a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes é justamente o caso do Felipe Martins. Os Estados Unidos apontam que houve, na visão da Casa Branca, uma violação de direitos humanos ali ao tratar do caso do Felipe Martins. Chegou a haver alguma cooperação da defesa do Felipe Martins, do senhor, com autoridades norte-americanas ao longo do processo? Existe um processo nos Estados Unidos que está para ser concluído dia 10. Eu não sou advogado do processo. Eu sou advogado do Felipe Martins no Brasil. Mas há um escritório muito qualificado, a doutora Ana Bárbara, que está à frente nos Estados Unidos, que me reportaram que até o dia 10 agora pode vir a data em definitiva a apresentar os nomes de quem teria participado da inserção de documentos falsos no ingresso de Felipe Martins nos Estados Unidos. Veja, nenhuma exposição ridícula dessa precisaria nosso país. Quando o delegado Shor pede a prisão de Felipe Martins por, em tese, ter viajado ao estrangeiro, o delegado já sabia que Felipe não tinha viajado. Por quê? Nós descobrimos agora recentemente que eles já tinham pedido a quebra de sigilos do Felipe Martins. Então eles já tinham dados de geolocalização de celular, dados de geolocalização da Uber. Então eles pedem a prisão de Felipe Martins por uma viagem que Felipe Martins não fez, já sabendo que Felipe Martins não viajou. Eles encamparam cegamente a tese de Mauro Cid ou foram coniventes com Mauro Cid? Uma das teses que o senhor já levantou, Chiquinho, aqui, essa inserção da viagem do Felipe Martins aos Estados Unidos teria sido uma inserção criminosa na sua concepção. Isso foi até um motivo de uma briga sua com o Paulo Figueiredo, jornalista de direita que mora nos Estados Unidos e que atuou por sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Há elementos que o senhor tenha, evidências, elementos que mostrem que essa inserção foi feita de forma criminosa ou até o momento são indícios que o senhor acredita? Até o momento são indícios, porém são indícios muito sólidos confirmados pelo governo americano. O CBP, ele confirmou que de fato houve uma inserção fraudulenta no sistema migratório americano. Porque o sistema migratório americano, ele é o sistema mais seguro do mundo. Não teria como haver esse erro, porque exatamente no sistema que houve a inserção falsa, ele é um sistema que depende da cara a cara com a pessoa que está ingressando nos Estados Unidos. Ou seja, há uma análise pessoal de passaporte, rosto. Quando você ingressa no governo nos Estados Unidos, em território americano, você passa pelo sistema migratório. Quando você se identifica aquele agente migratório, que ele pega seu passaporte, olha para o seu rosto, ele gera um documento. E esse documento se chama I-94. Esse documento ele é extremamente seguro e não tem como dar erro, porque o funcionário tem que pegar seu passaporte na mão. O documento que gera a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos é esse documento, mas com o nome do Felipe errado e com o passaporte vencido. Exatamente na data que Felipe Martins estava em uma solitária. Então não tem como ter sido um mero erro, porque Felipe Martins está na solitária, o documento verdadeiro já existia desde sempre e de repente surge um documento falso com o passaporte extraviado. Aqui está a grande fraude. E esse documento é utilizado para pedir o prolongamento da prisão de Felipe Martins. Então um documento falso que veio a ser inserido 2 anos depois da viagem é utilizado para pedir o prolongamento indevido da prisão de Felipe Martins. Quando esse documento foi emitido de entrada nos Estados Unidos, Felipe Martins estava preso. Preso em uma solitária. Então esses são os indícios que levam o senhor a afirmar que foi uma questão criminosa. Contextualizando para quem está nos assistindo o motivo da briga, da treta do advogado Chiquini com o Paulo Figueiredo, é que Paulo Figueiredo argumentou que esse documento pode não ser necessariamente fruto de uma ação criminosa, mas de um erro técnico e que, se fosse um erro técnico, em nada desmereceria o caso do Felipe Martins, segundo Paulo Figueiredo. E o Chiquini, na ocasião, reagiu de forma enérgica, falando, olha só, foi uma forma criminosa e argumentou que aquela fala do Figueiredo
não contribuía para a defesa do Felipe Martins. Ainda falando um pouquinho de Figueiredo, uma acusação que ele fez ali no calor do momento é o seguinte: Chiquini tenta, para conseguir likes, fama, se colocar acima da defesa do Felipe Martins. Como o senhor lida com essa crítica feita ao senhor por ele? Fico triste com essa afirmação, porque estamos todos lutando por um Brasil melhor, enfrentando violações a direitos humanos e ao devido processo legal. Eu, na minha condição de advogado constituído com procuração, falo por um acusado que não pode falar. Felipe Martins, ele sofre medidas cautelares restritivas à liberdade, ele está impedido de se autodefender e de dar entrevistas. Então, todas as vezes que eu falo em nome de Felipe Martins, eu sou a voz do injustiçado que não pode falar. É interesse do Felipe Martins que eu esteja nesse momento falando com você, expondo, Capelli, toda a verdade dos fatos. Há clientes que querem uma defesa mais sigilosa. Eu tenho no meu escritório hoje mais de 1000 processos ativos. Não são todas as defesas que a gente faz o enfrentamento na imprensa. O caso de Felipe Martins se faz necessário esse enfrentamento à imprensa por ser um processo político e não um processo jurídico. Veja que a opinião pública nesse processo ele faz toda a diferença, a ponto de que vocês da imprensa foram quem soltaram o Felipe Martins. O Felipe só foi solto, aqueles 6 meses preso injustamente, porque você, Capé, você teve a hombridade de reconhecer que Felipe Martins já havia provado que não viajou, e vocês da imprensa passaram a publicizar isso. O Felipe tem prova de que não viajou e continua preso, gerando um constrangimento tamanho que revogaram a prisão de Felipe Martins. Da mesma forma queremos agora, nós queremos mostrar ao Brasil que Felipe Martins tem que ser absolvido, a ponto de todos compreenderem a inocência do Felipe e ficar impossível uma condenação injusta. É disso que se trata. Nós fazemos um enfrentamento a ponto de que o regime ou aqueles interessados na injustiça se sintam constrangidos a ponto de não terem mais como condenar o Felipe Martins. Ou seja, esse enfrentamento, essa forma, que atua muitas vezes até de forma também, digamos, midiática, ela é alinhada com o seu cliente Felipe Martins como uma estratégia de defesa para esse caso. Certamente, sempre o é. Todos os casos que eu atuo, há um alinhamento com o cliente. O senhor tem esperança de que Felipe Martins seja absolvido no julgamento amanhã? Eu pergunto isso após as condenações do chamado Núcleo 1, com penas que foram a mais de 20 anos de prisão. Ou seja, o senhor não acredita que o STF vai fazer um julgamento que tenha uma linha em que já está meio que estabelecido como se deu, né, os fatos, a cronologia dos fatos? Ou o senhor acredita que pode haver ali uma divergência da primeira turma do STF? Capelli, eu digo o seguinte: eles não terão como condenar Felipe Martins. A defesa de Bolsonaro falava parecido, por isso que eu faço essa pergunta também. É que a 1 hora que eu tenho para sustentar amanhã, acompanhe, não deixaremos pontas soltas. Não deixaremos pontas soltas. Então, a defesa, do início ao fim, ela se baseia em documentos. E nós vamos rebater todos os fatos da denúncia, todos os fatos da acusação, com documentos que estão no processo. Se ele for condenado, Capé, uma certeza que o Brasil terá após vir nossa sustentação é que foi um condenado injusto. Se Felipe Martins for condenado, será uma condenação ilegítima aos olhos da população, inclusive. O Brasil amanhã, ao final da nossa sustentação, saberá, o Brasil todo brasileiro amanhã saberá que Felipe Martins é inocente, porque nós temos prova documental da inocência de Felipe Martins. A Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes ajuda ou atrapalha a defesa de Felipe Martins? Eu não vejo como atrapalha. São coisas distintas. A Lei Magnitsky ela é uma sanção por violação de direitos humanos. Felipe Martins sofreu violações de direitos humanos e continua sofrendo. Eu vejo como algo benéfico, ao ponto de o mundo estar olhando para o caso de Felipe Martins. Nós teremos amanhã, inclusive, em plenário, uma ONG americana de direitos humanos que estará acompanhando pessoalmente o julgamento do Felipe Martins. Felipe Martins é gritantemente inocente, inclusive em território americano. O caso do Felipe Martins ele é muito famoso e importante nos Estados Unidos, porque é um caso, inclusive, que veio a trazer uma discussão até então
inexistente no governo americano, de que o sistema migratório americano ele é falho, a ponto de que uma ONG americana de direitos humanos acompanhará in loco esse julgamento. Agora se comenta também que os Estados Unidos avaliam revogar a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. A gente destaca que há uma aproximação do governo Lula com o governo de Donald Trump. Houve um encontro presencial, depois as diplomacias dos dois países ficaram ali em contato, e o governo Lula trabalha para retirar a Magnitsky de Moraes. Na sua avaliação, é possível que isso aconteça e se isso prejudica Felipe Martins, dado esse histórico que o senhor apontou? Eu desconheço esse fato. Não tenho informação sobre isso, mas eu vejo que reconhecer que direitos humanos foram violados, a consequência é a Lei Magnitsky. A revogação da Lei Magnitsky seria o mesmo que reconhecer eventualmente que direitos humanos não foram violados. Eu não acredito que isso venha a acontecer, essa revogação. Porém, o julgamento do Felipe está chegando ao fim. E o nosso desejo é que Felipe Martins seja justificado. Então, para além de qualquer discussão desse polo, a nossa fé nesse julgamento é que o quórum reconheça que se trata de um erro judiciário desde o início. Felipe Martins ele foi vítima de violação a direitos humanos? Foi. Mas a corte foi induzida a erro. É isso que eu quero colocar na corte amanhã. Não estou ali para apontar dedo para ministro, apontar dedo para juiz. Não é disso que se trata. Eu estou ali para mostrar àquela corte que houve uma investigação falha, uma investigação omissa, um delegado foi extremamente imprudente, um PGR encampou o relatório final da Polícia Federal sem analisar a veracidade das informações e agora nós temos um inocente levado a julgamento. O que eu quero é convencer os juízes de que Felipe Martins é inocente e não um confronto com os juízes. O que nós queremos é que a justiça reconheça a inocência de Felipe Martins. Então, naquela tribuna, na condição de advogado, para além de todos os demais ideais que eu na condição de cidadão tenho, eu estou ali como advogado de Felipe Martins a provar a sua inocência. E eu afirmo, o Felipe Martins é inocente e eu estou convicto que a corte compreenderá os erros que estão desde o início nesse caso, como a corte já compreendeu que a viagem é inexistente. Com muita luta, hoje a Suprema Corte sabe que Felipe Martins não viajou. Para eles é um assunto superado esse ponto. Assim como nós queremos provar que a minuta não foi escrita pelo Felipe e que Felipe não participou das reuniões que Mauro Cid disse. E isso será provado e o resultado será a absolvição do Felipe Capelli. Chiquini, como é que está o ânimo do Felipe Martins para esse julgamento de amanhã? Como é que está a energia, o sentimento dele, né? Tendo em vista que ele não pode dar entrevistas e o canal que ele tem até para se comunicar com a imprensa, com a população, é através do senhor. Como está o ânimo do Felipe Martins para esse julgamento? O Felipe está muito empolgado, está muito animado, o Felipe está de pé, cortou o cabelo, fez a barba. Ele sonhava com esse julgamento. Ele estava ansioso, ele ficou muito chateado quando os núcleos 4 e 3 passaram à frente do núcleo 2. Porque nós temos tantas provas de sua inocência que estávamos aguardando ansiosamente por esse dia que as nossas provas serão postas na tribuna. O Felipe está convicto de que será absolvido. Muitas pessoas olham para nós e falam, vocês são loucos, a sentença já está pronta. E eu digo, se essa sentença já está pronta, eles terão que rasgá-la e fazer uma nova. Porque após a nossa defesa, todo mundo verá que Felipe Martins é inocente. Encaminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, muitos comentam também de uma possível candidatura sua no ano que vem. O senhor pretende ser candidato a senador? Olha só, isso é um assunto que eu vou deixar, Capelli, para o ano que vem. Você é um amigo, né? Você tem liberdade para me fazer essa pergunta, mas eu digo o seguinte, eu sou advogado, tudo que eu tenho feito tem sido por justiça. Nada do que eu tenho feito tem sido para buscar eleição em 2026. Nada, tanto que eu não sou pré-candidato. Não sou pré-candidato. Nunca estive na urna. Em 2018 eu não estive na urna, em 2020 eu não estive na urna, em 2022 eu não estive na urna. Fato é que eu não posso dizer que nunca estarei. Não é uma pretensão,
Eu sempre tive um sonho de ser um grande advogado, é o maior sonho da minha vida. Graças a Deus, o meu escritório tem sido bem sucedido em muitas causas, Deus tem prosperado o meu escritório e eu sigo nesse objetivo de vida, de ser um grande advogado, que é o que eu luto todos os dias, alcançar a justiça. Sou candidato ano que vem? Não tenho essa resposta para te dar, porque eu não quero ser leviano. Hoje o Jeffrey é candidato? Não, hoje o Jeffrey não é candidato. O Jeffrey é advogado de um justiçado que sabe da seriedade desse caso. O senhor se filiou a algum partido, sem falar em candidatura? Sim, eu sou filiado ao Partido Novo. Sim. Sou um apoiador do Partido Novo, ao partido que respeito, um partido do qual coaduno com os ideais, é um partido que tem compliance, participo de reuniões, ajudo em estratégias, sou inteirado à política, gosto da política. Que eu me filiei oficialmente foi nesse ano de 2025, mas sempre estive muito inteirado, desde sempre gostei de política. Em 2018 achavam que eu seria candidato, em 2020 achavam que eu seria candidato. Essa mesma pergunta que você está me fazendo, me fizeram em 2018, me fizeram em 2020, me fizeram em 2022 e nunca estive na urna. Agora, é possível que um dia eu esteja? É possível, mas neste momento não é minha pretensão. Muito se faz essa pergunta, inclusive eu questionei pelo Senado por conta de ser o Senado a casa responsável, né, por julgar o impeachment de ministros do STF. A gente sabe que agora o ministro Gilmar quer alterar ali o critério, né, para que a PGR unicamente possa fazer a denúncia. E o senhor é lembrado como nome para o Senado, tem algumas pesquisas já colocadas, por conta dessa atuação crítica que o senhor fez a alguns ministros da corte. O senhor está com quantos anos, Chiquinho? 35. 35 anos, é um advogado bastante jovem e que conseguiu esse destaque pela atuação aí com Felipe Martins. Eu costumo encerrar as minhas entrevistas abrindo espaço para que os entrevistados deem um último recado, façam as considerações finais, e queria fazer o mesmo com o senhor. Eu agradeço esse espaço, de fato eu fico lisonjeado, eu apareci e pontuei muito bem numa pesquisa no Paraná, a única que fizeram com o meu nome, eu pontuei 15 pontos para o Senado, no Paraná, e embora eu não tenha colocado o meu nome como pré-candidato. Fato é que eu tenho, como das pautas mais importantes ao país atual, a segurança jurídica. É necessário que o país tenha uma segurança jurídica, porque a segurança jurídica, Capelli, ela não afeta só a liberdade das pessoas, ela afeta também a economia do país, ela afeta toda a estrutura de normalidade constitucional. Eu vejo que a próxima pauta do país, política, é uma reforma do sistema de justiça. O sistema de justiça precisa ter regras e limites. Todo agente público tem que ter limites. Isso é um Estado democrático de direito. Quem governa o país é o povo por meio das leis. Então o recado que eu deixo é que tenho como missão de vida a justiça, tenho como missão de vida o respeito às leis, porque as leis foram criadas pelo povo e o poder emana do povo. E eu vou sempre defender isso. Agora, se o povo paranaense, eu sou do Paraná, me quer representando, obviamente, eu vou levar isso em consideração. No início do próximo ano, eu vou reavaliar, eu vou colocar isso em conta, porque fico lisonjeado que as pessoas me vejam como um representante nesse momento que a justiça precisa de um representante. Nessa sua visão, um embate institucional entre legislativo e judiciário é inevitável? Até como a gente tem visto, né? Quando o ministro Gilmar deu aquela decisão monocrática, mudando a regra para impeachment de ministros do STF, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu falando que Gilmar quer usurpar a competência para o legislativo. Já o ministro Gilmar, por sua vez, afirma que a lei de impeachment já caducou e precisaria de uma atualização. Ou seja, é um xadrez sem fim essa questão entre legislativo e judiciário, ou o senhor vislumbra alguma possibilidade de solução que não passe pelo impeachment de ministros da STF, ou na sua visão, só o confronto vai resolver essa questão? Quando a gente fala em harmonia entre os poderes,
Harmonia não é pacificação entre os poderes. Harmonia é respeito entre os poderes e, se necessário for, tapa na mesa. O poder emana do povo. E a Constituição reservou ao Senado Federal a retomada do poder do povo. Reservou ao Congresso Nacional a retomada da justiça quando o poder judiciário for injusto. A anistia é o povo que tem que decidir. A anistia, a Constituição diz, é o povo retomando a justiça quando o poder judiciário for injusto. O impeachment é o povo retomando o poder quando uma autoridade se volta contra o povo. Esse embate que está tendo, ele é necessário. Mas esse embate quem tem que vencer é o povo. E o povo se faz representado no Congresso Nacional. Nessa corda tensionada, nesse cabo de guerra, quem tem que vencer é o povo. É inevitável que se fale impeachment de um ministro da Suprema Corte que está desrespeitando as leis criadas pelo povo. Se o Estado democrático e de direito, ele rege-se pelo respeito à legislação, quando você tem um poder judiciário criando suas próprias regras e desconsiderando as leis criadas pelo povo, você tem um estado de exceção. E o resultado para um estado de exceção é você retomar o poder, destituindo aquele que se tornou um leviatã contra o povo. Como que você faz isso? Como se faz no país. Tem policial que é excluído por um PAD, tem juiz de primeiro grau que é aposentado compulsoriamente porque desrespeitou a lei. A lei é para todos, inclusive para ministros da Suprema Corte. Quem não pode ser esvaziado em uma democracia é o poder popular. Ou seja, o senhor falou que às vezes é necessário tapa na mesa para resolver quando há um imbróglio. Caso o STF, o plenário do STF, concorde com o ministro Gilmar Mendes de que é necessário mudar a lei de impeachment e que o Senado não tem mais competência para instaurar o impeachment de ministros do STF, o senhor defende que o Senado ignore essa mudança na lei? Não, eu defendo que o Congresso Nacional emende a Constituição e corrija essa deficiência na Constituição. Por quê? Por meio de uma PEC. Por meio de uma PEC. Porque estando na Constituição, a Suprema Corte não pode esvaziar a norma constitucional, porque a Constituição está acima dos poderes. O STF tem que respeitar a Constituição. A partir do momento que o STF desrespeita a Constituição, motivo para impeachment. Eu me arrisco a dizer que nos tempos de hoje, calha-se aprovar uma PEC, o Congresso Eles Nacional declarem a PEC inconstitucional, né? É uma Motivo para impeachment. sem fazer aqui nenhum juízo de valor, mas só retratando os tempos atuais nos quais há muita judicialização de questões do legislativo que acabam parando no STF. Mas a discussão vai muito além, por isso eu digo que a minha principal pauta para 2026 é uma reforma do sistema de justiça. Porque hoje todo mundo está olhando com um olhar de lupa exclusivamente para anistia e impeachment, que são pautas extremamente importantes. Para mim, a anistia é a pauta mais importante da história do nosso país. Mas a gente consegue modificar esse formato que está com uma reforma macro. Então, aqui não tem tempo para eu colocar em cima dessa mesa tudo o que eu penso sobre a reforma do judiciário, que eu já enxergo como seria, para você colocar freios que hoje não existem. Queria fazer também, para dar aqui o contraditório também, a revista Financial Times, que é uma revista importante no cenário internacional, retratou o ministro Alexandre de Moraes como um herói. Ou seja, há no cenário internacional também uma coisa que não é preto no branco, assim como no Brasil. As pesquisas mostram que tem gente que adere às decisões do ministro Alexandre de Moraes e pessoas que criticam. Essa decisão do Financial Times, em meio à questão da lei Magnitsky, outras coisas, essa parte que bota o ministro Alexandre como um herói e não como um violador de direitos humanos, como a Casa Branca, como se o enxerga? Porque mostra que não há um consenso, não há um preto no branco, para assim dizer, teve figuras, personagens na história, não vou aqui nominar, que era preto no branco. O cara entrou para a história como um vilão, outros entraram como herói, e no caso de Alexandre de Moraes, as duas narrativas são muito fortes. Ainda a história ainda não disse, né, assim, como é que fica. O Financial Times elegeu ele como um herói. Como o senhor vê essa questão? Eu vejo que essa matéria expôs ainda mais a ferida. Como nós temos um tribunal politizado, virou jogo de futebol. A partir do momento que você consegue selecionar
um juiz como herói nos tempos atuais, significa que você tem um juiz que está tomando, está tomando a frente de posições que ele não deveria. Quando o Moro foi colocado como herói, também foi um equívoco? Um grandioso equívoco. Não fez mais do que sua obrigação enquanto servidor público. Agora, a população enxergar essa pessoa como um herói é o direito. Agora, a partir do momento que isso é visto pelas entidades, isso é visto pela imprensa dessa forma, a palavra que eu queria colocar veio à mente. Agora, você está sendo protagonista em um cenário que não deveria ter um protagonismo. O ministro da Suprema Corte ele não pode ser protagonista de ações e de cenários. O poder judiciário exige discrição, exige imparcialidade, exige isonomia. O campo político reserva-se à política e a história está aí para contar. A história tem para contar. Aqueles que assumiram protagonismo para além do que era restrito à sua função não tiveram vida longa, porque assumiram protagonismo invadindo áreas que não competem ao magistrado. Aí o senhor fala do Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro. É uma análise. Perfeito. Pessoal, Jeffrey Checchini, advogado de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, que terá amanhã seu julgamento concluído pelo Supremo Tribunal Federal. Checchini, muito obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis e fica o convite. E não exerceu o direito ao silêncio, hein? Não exerceu, falou tudo. Vai ter muita matéria aí para as redes sociais e acompanhe o metrópolis.com. Vai ter matéria sobre a entrevista, os principais trechos e siga o Metrópolis nas redes sociais. Um forte abraço. Tchau, tchau.